Uhum. Agora, é interessante que também o Sérgio Buarque de Holanda, em Raízes do Brasil, ele vai mostrar que o projeto, né, de construção de uma nação no Brasil, ele deu certo apesar da colonização, né, e apesar de que os portugueses não tinham esse propósito. Antes de entrar no Sérgio Buarque, me permite? Vou fazer uma pergunta, uma provocação aqui. E esse aqui, antes de entrar no Sérgio Buarque? Ele fala que existe uma brasilidade em Casa Grande Senzala, e ele traz alguns quadros, por exemplo, no livro, né? Não ele, mas o livro é colocado nessa obra que eu tenho aqui, por exemplo, O Jantar, do Depré, que trata essa boa relação. E antes de entrar no Sérgio Buarque, eu queria provocar. Eu acho assim, outro dia eu vi um colega falando uma coisa muito interessante. Pô, mas está havendo um racismo reverso. Eu não vou entrar nesse mérito nesse momento, que eu sei que lá em Sérgio Buarque, o professor Nicola vai discutir isso antes. Mas por que o Gilberto Freire teve essa ideia? E a gente está falando de Gilberto Freire, um autor do século XIX, que pensou o Brasil, um dos pensadores, né? Com base nessa obra aqui do professor Fernando Henrique Cardoso, nem sei, não verifiquei com o professor Paulo Nico que ele pensou sobre isso, mas está aqui o professor Fernando Henrique Cardoso, não o presidente Fernando Henrique Cardoso, que ele disse assim: esqueçam o que eu falei, esqueçam o que eu escrevi. Estou provocando aqui. E aí ele vem e traz o Gilberto Freire. Antes de entrar no século XX, por que no século XIX havia essa ideia de boa relação? Porque o colega que me disse assim, não, hoje em dia o pessoal é preto, fica com esse negócio de todo mundo é igual, né? Todo mundo é igual, não é essa diferença, não. Todo mundo é bem tratado, né? Não é essa diferença. As pessoas que são pretas no Brasil, por exemplo, negras, elas têm os mesmos direitos que todo mundo. Bem, isso será que é por influência do Gilberto Freire, essa ideia de nação que nós temos hoje, assim, eu diria talvez um pouco equivocada, seja em razão dessa influência do Gilberto Freire, antes de entrar no... Que nação é essa que acha que um povo escravizado tem os mesmos direitos? Então, essa foi uma construção que o Gilberto Freire fez em 1933, quando publicou Casa Grande Senzala. Só que é importante a gente lembrar que ele é um autor que foi influenciado por um antropólogo de origem polonesa, mas que dava aula nos Estados Unidos, chamado Franz Boas. E o Franz Boas, ele defendia muito, e passou isso para o Gilberto Freire, o chamado relativismo cultural, que é um tema que, de vez em quando, a gente discute por aqui, né? E o relativismo cultural ele se caracteriza por não fazer a crítica à sociedade que estuda. Ou seja, é uma análise muito descritiva, mas que evita ao máximo elaborar qualquer forma de crítica, né? Tanto é que outra aluna, né, do Franz Boas era Ruth Benedict, que escreveu um livro sobre o Japão chamado Crisântemo e a Espada, salvo engano, na década de 40, logo após a Segunda Guerra Mundial, e ela vai analisar toda a cultura japonesa sem nunca ter feito uma crítica sequer ao expansionismo japonês, à Segunda Guerra Mundial. Então, o Gilberto Freire herdou o relativismo cultural e o que ele vai fazer? A proposta dele é estudar o Brasil colonial, principalmente o Brasil nordestino. Nesse sentido, ele busca uma visão regionalista e ele avançou em vários elementos. Foi o primeiro, um dos pioneiros no mundo a fazer uma análise da vida privada, vai descrever a vida sexual, vai descrever a alimentação, as vestimentas, hábitos e costumes, né? Coisa que na Europa só começou na década de 60, de fato, com a Escola dos Anais, na França. Enfim, o Gilberto Freire vai ser o primeiro grande intelectual a escrever de acordo com o regionalismo nordestino, né? Uma obra muito interessante de ser lida, ou seja, ele não escreve o senhor de terras, ele vai escrever o senhor. Bom, então esses são os pontos positivos da obra, né? Mas os pontos negativos é que o Gilberto Freire, por ser relativista cultural, ele literalmente, como vocês gostam de falar, vai passar em branco, ou seja, não vai fazer nenhuma crítica à escravidão e ao processo de violência, né, que acompanhou a colonização. Isso porque ele morou nos Estados Unidos, onde ele foi aluno do Franz Boas, e ele viu um racismo formal, em que os negros dos Estados do Sul eram proibidos de entrar em universidades, de serem eleitos, e aqui no Brasil isso não existe formalmente, né? Então, muito se diz que aqui no Brasil há um apartheid informal, né? Ele não é oficializado, não tem nenhuma lei dizendo que brancos ficam de um lado e negros do outro, como ocorria, por exemplo, nos Estados Unidos. Bom, mas aí o que acontece? O Gilberto Freire, então, inventou, como a gente está discutindo aqui, né, a ideia de que não existe racismo no Brasil. A gente precisa ser justo com ele, né, porque
o Florestan Fernandes, na década de 50, ele disse que o Gilberto Freire criou o mito da democracia racial, mas em Casagrande Senzala, o Gilberto Freire não usa esse termo, democracia racial, ele usa democratização social. Em outras palestras, em outros livros, inclusive Ordem e Progresso, né, um título complicado, ele vai dizer, vai usar essa expressão, democracia racial. O que ele quis dizer com isso? Que principalmente através da via sexual, houve um processo intenso de miscigenação, a ponto que brancos e negros deram origem a uma cultura mais pacífica, né? Ele chega a dizer que a escravidão no Brasil foi amolengada, foi adocicada, palavras dele, esquecendo-se, né, dos estupros, das condições das senzalas, que eram, enfim, de pura insalubridade, enfim, entre outros elementos. Então, ele é acusado, né, de ter visto o Brasil do alto e do conforto da janela da Casa Grande. E ele vai criar toda uma leitura, né, de harmonia entre Casa Grande e Senzala, mostrando, então, inclusive, né, que isso é péssimo que seja dito, e ele é muito criticado pelo movimento negro, mas o Gilberto Freire chega a dizer que a mulher negra teria uma aptidão maior à sexualidade, o que permitiu a miscigenação do povo brasileiro, e a conclusão é que existe uma relação de empatia, de harmonia, então nós não teríamos esse racismo como em outras nações. Curiosamente, o Brasil comprou essa ideia, né? O Itamaraty, o Ministério das Relações Internacionais. E aí, em 1958, a ONU fez uma conferência contra o racismo e convidou vários intelectuais brasileiros para defender a ideia do Gilberto Freire, de que no Brasil não tinha racismo, porque a luta da ONU, da Unesco, para ser mais exato, era disseminar o antirracismo, claro que isso é super positivo, e então o governo brasileiro vendia essa imagem para o resto do mundo de que aqui não tinha racismo nenhum. E aí vários intelectuais foram contratados, entre eles o Florestan Fernandes, o Roger Bachide, né, que era um francês que dava aula na USP, o Horaci Nogueira, enfim, entre outros pensadores, e eles começaram a desmentir essa tese, né, dizendo que isso era uma ilusão, que no Brasil tem racismo sim. Alguns textos sequer foram publicados, né, do Florestan, dele se chama Negros e Brancos de São Paulo, tem outro que se chama O Negro no Mundo dos Brancos, e são nesses textos que o Florestan, na década de 50, que foi o maior sociólogo brasileiro do século passado, ele questionava essa ideia da democracia racial. Então, o Gilberto Freire ele tentou criar uma percepção mais harmônica, mais empática da formação da sociedade brasileira. E aí, em 1936, vem o Sérgio Buarque de Holanda, escreve o Raízes do Brasil e vai dizer que essa percepção de que não tem conflito, de que todo mundo se ama, vivemos um país tropical, abençoado por Deus, bonito por natureza, tem uma música que diz isso. Isso é uma postura cordial, né? Essa é a cordialidade, que é o mascaramento das nossas violências. Isso a gente faz até hoje. Por exemplo, aqui, minha cidade, São Paulo, ela está repleta de monumentos aos bandeirantes. Então tem o Borba Gato, tem nome de palácio, tem nome de escola, tem nome de rede, né, de telecomunicações, e é curioso que os bandeirantes, eles exterminaram vários povos indígenas, com muita violência, e ainda assim a gente ovaciona, né? Aqui em São Paulo, os bandeirantes foram os primeiros empreendedores do país, inclusive chegaram até Goiás, né, diga-se de passagem, mas essa ideia é um mascaramento da realidade, né? A gente acaba enaltecendo quem deveria ser o vilão da história. Com a mesma coisa com a ditadura, e a gente vê o que é a cordialidade. Tem gente que diz o seguinte, mas a ditadura no Brasil foi tranquila, não foi tão violenta. Então você jamais pode defender uma ditadura, porque seja ela de esquerda ou de direita, ela sempre vai ser violenta, né? Ela retira direitos dos indivíduos. E o Gilberto Freire, por sua vez, terá na visão do Sérgio Buarque de Holanda essa visão de cordialidade, porque ele está mostrando que no Brasil a escravidão foi positiva. Ele está criando um texto nostálgico, né, em relação à escravidão e quase dizendo que foi um grande sucesso o processo colonial português. E que bom que a gente não tem racismo. Então, a partir da década de 40, 50, depois do Abdias Nascimento, que foi o principal intelectual negro brasileiro do século passado, todos eles vão contestar essa visão idílica, né, paradisíaca do Brasil. Então, Gilberto Freire contribuiu com essa ideia que é muito disseminada, né, por muita gente, né, diga-se de passagem, dizendo que o Brasil é maravilhoso, ordem e progresso, é um título de uma obra do Gilberto Freire também, né? Olha que curioso.
E mesmo na eleição do ano passado, né, dadas as devidas polêmicas, não quero entrar nelas, mas a gente via muito disso, né, o espírito do verde e amarelo, amo o meu país, né, não tem conflito, então é um país que foi abençoado por Deus, enfim, Deus em primeiro lugar, depois a pátria, vocês se lembram desse discurso. Então, tudo isso é reflexo do pensamento de Gilberto Freire. Diga-se de passagem, o Gilberto Freire ele frequentava muito a Escola Superior de Guerra, né, que é o lugar de formação da intelectualidade dos militares e de parte do empresariado brasileiro. Né? O IPES, IBAD, era um grupo da década de 50, 60, 70, antes e depois da ditadura. Então, as nossas elites defendem essa ideia, né, de que o Brasil é um país harmônico, não tem conflito, mas claro que tem muitos conflitos. A gente já estudou isso em várias aulas diferentes, quem nos acompanha aqui, desde a questão do racismo estrutural, né, a própria questão da cordialidade, assim como a gente também mexeu em vários dados, tanto estatísticos, tanto também conceitos, né, mais filosóficos, sociológicos, mostrando que vários intelectuais mostram que o Brasil é um país que coloca a violência debaixo do tapete. A gente diz que não temos uma guerra, não temos uma violência generalizada, mas isso é mascarado exatamente por esse falso discurso. Mas bastaria a gente ver que no Brasil morrem muito mais negros durante o ano do que, por exemplo, conflitos na Palestina e praticamente um número idêntico à guerra da Ucrânia. Né? Olha que coisa gritante. Né? Então, a gente finge que não há uma guerra, mas existe um conflito muito forte entre, não vou dizer brancos e negros, mas entre segmentos brancos com poder institucional, seja a polícia, enfim, certos magistrados também impõem penas mais pesadas, né, à população negra em relação à branca. Então, existe uma avalanche de estudos que acabam mostrando que existe um racismo brasileiro. E essa é a crítica que se faz ao Gilberto Freire, né, de que ele criou uma visão paradisíaca do Brasil. Excelente exposição, excelente, como sempre.